Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Eu sou o Alexandre, acho que eu tô falando muito perto do microfone. Então eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa aqui com vocês mais uma vez. É a 69ª vez que vocês me vêm falando aqui, não devem aguentar mais, mas eu vou falar de novo. Sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn e etc. A gente posta os episódios no Spotify também, então aproveitem para não ficar gastando dados do celular enquanto assistem no YouTube, assistam ou ouçam lá no Spotify. Aqui durante o episódio vão ficar passando as redes sociais da nossa convidada, as nossas redes sociais, e a gente vai conversar agora com a Daphne, né, Daphne? Sim. Que bom que você aceitou o convite. Imagina, né? Aquele obrigada. Convite que a gente vai falar sobre um assunto não tão peculiar, né? Não tão Sim. comum. E que eu não entendo nada. Mas antes da gente falar do assunto, você pode se apresentar. Muito prazer. Prazer. Eu sou a Daphne, então eu sou arquiteta e urbanista, né? Sou mãe, tenho um rapazinho de 2 anos e meio. Ele assiste Peppa Pig, alguma coisa assim? Assiste. É? Aham. Então essa é a série que você assiste, quase. Mais conhecido como Bita, porque ele apelido... O Mundo Bita? Assiste, inclusive. Não faz muito tempo, mas começou e agora ele ama de uma paixão absurda, assim. Então a gente deixa, né? Agora, 2 anos e pouco. Faz tá... parte. Uhum. Tem hora que você só entrega o celular ali, ó, para as coisas acalmarem. Tá certo. Tô pagando a língua, mas tudo bem. Você achava que não ia ser assim? Falava que eu não ia deixar. Então... É tipo não comer doce, sabe? Que o pessoal não quer comer doce. É a mesma coisa, igualzinho. Nossa senhora. Então show. Mas, né, então eu sou mãe, eu sou casada, né? Eu moro um pouco aqui em Curitiba, um pouco em Santa Catarina, em Itapoá, né? Eu tenho um escritório tanto aqui quanto lá, né? Já fazem alguns bons anos. Fazem especificamente 12 anos que eu trabalho com o assunto peculiar de hoje, que são regularizações de imóveis. E acho que é isso, né? Resumado. Bem resumido, assim, é isso aí. É isso aí. A gente vai falando. E regularização de obra. Você imaginava que você ia... Assim, primeiro, você quis entrar em arquitetura? Sempre quis entrar em arquitetura? Então, mais ou menos. Eu fiz quase 2 anos de engenharia civil. E aí, foi bem quando teve a gripe do porco. E eu fiquei, todo mundo ficou afastado da faculdade, né? Eu fazia PUC. A gente ficou todo mundo afastado da faculdade. E nessa história da gripe, eu olhei pra todo mundo e falei, cara, não quero mais fazer engenharia civil, vou fazer arquitetura. Aí meu pai e minha mãe me chamavam de louca, né? E aí, no fim, eu acabei indo conhecer a Universidade Positivo. E eu gostei mais da faculdade do que da PUC. E aí, eu resolvi fazer vestibular de novo e tudo de novo. Tudo de novo mesmo? Daí comecei tudo de novo, porque os primeiros anos da engenharia não fazia nenhuma matéria. E além de tudo, eu troquei de faculdade. Então. Nenhum cálculo, uma física, nada? Nada, porque na faculdade de arquitetura não tem essas coisas assim tão específicas e tão aprofundadas como tem na parte de engenharia, né? Eu achei que tinha pelo menos esses cálculozinho inicial, assim. Não, eu consegui, acho que, cortar uma matéria que era desenho gráfico, desenho arquitetônico, desenho alguma coisa que a gente teve no primeiro ano de engenharia, mas não fazia diferença, entendeu? Porque daí eu ia ter que fazer tudo o resto, então... De 800 matérias, você tirou uma. Tipo isso, daí não vai fazer diferença. Então eu acabei não tirando, então eu comecei tudo de novo, daí eu fiz a arquitetura até o fim, né? Mas esse você achou lá na arquitetura? Cara, é bem louca essa conversa, mas... Na verdade, eu odiei o curso até o último dia. Com certeza, e eu faria tudo de novo pra fazer diferente. Mas eu falava na faculdade de arquitetura mesmo que eu não faria projetos arquitetônicos, né? Porque eu sempre gostei muito da área de urbanismo. E se a gente parar pra analisar friamente hoje, né? A regularização de imóveis, ela é voltada mais pra área de urbanismo, né? Porque a gente fala mais de legislação, né? Não é tanto o desenvolvimento ali de projeto e ter criatividade, né? Óbvio que hoje eu também pago com a minha língua e faço projeto arquitetônico, né? Eu faço bastante, inclusive, né? Mas sabe quando você faz uma coisa sem ter certeza do que você tá fazendo, mas aí quando você termina, você ao mesmo tempo fala, cara, que legal, tipo, que bom que eu fui até o fim, assim, e que eu me encontrei na situação. Porque o que eu gosto é de resolver problemas. Então, eu achei uma área boa... Que foi a regularização de imóveis dentro do resolver problemas. Porque eu acho legal montar o quebra-cabeça ali de um problema de regularização. Porque é uma coisa bem complexa até. O que é regularização? E você falou, eu falo regularização de obras, você fala de imóveis. É outra coisa. São coisas diferentes. Faz parte. A regularização da obra,
é um dos nichos da regularização de imóveis. Entendi. Entendeu? Regulação de obra não é tipo, o pedreiro caiu do 5º andar. Não. Falta um negócio. Isso é segurança do trabalho, não é nada a ver. Entendi. Fica aí, pedreiro, fica tudo certo. Tudo certo, né? Essa parte mais voltada, né? Porque daí também uma das minhas especializações, que eu tenho várias, voltadas todas para esse ramo, é a parte de gerenciamento de obra, né? De organização de obra. Então, eu tenho técnica e qualidade de obra, tenho regularização de obra, tenho a parte de qualidade, a ISO 9001 de obra, o PBQPH, que hoje é aquela Minha Casa Verde e Amarela, que antigamente era Minha Casa Minha Vida. Então, tudo que é voltado para obra, nesse sentido, eu tenho na especialização. E só que é um dos nichos, né? Mas o que é regularização de imóveis, por exemplo? Então, vamos lá. Por exemplo, você ter só um contrato de compra e venda de uma casa e não ter o registro de imóveis dele em seu nome. Nossa, desde isso? Desde isso. Caramba. Então, vem lá de baixo, né? Você fazer uma subdivisão de um terreno, você fazer uma unificação de um terreno, você fazer um condomínio, né? Você fazer uma incorporação imobiliária, que depois eu posso qualquer coisa falar. Uso capião, que é uma coisa também que o pessoal, né, muito fala. O uso capião também faz parte. Mas você faz qual parte daí? Porque, por exemplo, provavelmente envolve algum advogado que vai fazer documentação e tal. A gente tem parceiros, claro, porque tem algumas coisas que a gente nem pode legalmente fazer, né? E algumas nem só por ser legal, mas por questão de ordem do dia, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, por exemplo, a parte de advocacia. Eu tenho uma empresa que é parceira, que faz toda a parte que quando o cliente precisa de um advogado que ele não tenha, que também acontece muito do pessoal ter, né? Aí topógrafo, né? Agrimensor também, a gente tem parceria. Aí eu tenho parceria que o pessoal faz projetos complementares quando é necessário, porque a gente precisa, tipo bombeiro, hidráulico, parte de Sanepar aqui em Curitiba, Copel, então a gente às vezes precisa para regularizar um imóvel. Então isso tudo eu tenho parceiros que eu trabalho, eu não faço tudo dentro do escritório de atividades, né? Eu cuido do processo como um todo dentro do escritório. Então, eu terceirizo esses serviços que eu não faço lá dentro e contrato. Mas o processo como um todo, do início ao fim, eu faço, né? Por exemplo, pra você entender o raciocínio da situação. Você chega pra mim com um contrato de compra e venda e fala, olha, Daphne, eu preciso regularizar o meu imóvel, né? Eu não consigo, dependendo da situação, diretamente pegar esse contrato e transformar ele num registro de imóveis. Existe todo um processo. E aí, muitas vezes, isso precisa fazer um uso capião, por exemplo. Daí eu preciso do advogado. O advogado faz o processo, finaliza, a gente continua a nossa parte com a parte do registro de imóveis e regulariza a construção, daí tem isso também. O projeto arquitetônico, né, que daí vem entrar a vara de construção, a BITSE, que também é conhecido como CVCO, né, depende do local, certidão negativa do INSS, que é a CND do INSS de obra, regularização do ISS, regularização do IPTU, individualização do IPTU, isso tudo são itens que entram dentro da regularização de imóveis. Nossa, me deu dor de cabeça só de você falar nesse... Meu Deus do céu, é muito... As pessoas conhecem... Às vezes por outros nomes, sabe? Mas... eu já ouvi todos esses nomes. Tipo, apura o bombeiro aí, porque tem que sair o CVCO. Isso, exatamente. Então, assim, também existem muitos arquitetos que fazem isso. Só que não tá claro que isso trata-se uma regularização de imóvel, né? Mas, de modo geral, também, quem faz projeto residencial, por exemplo, projeto de uma casa que seja... Em tese, na teoria, o certo é fazer todo o processo. Desenvolver o estudo, fazer o projeto legal, aprovar, fazer o projeto executivo, né? E se o cliente te contratar, no final da obra, fazer o ABITSE, né? Um processo legal. Mas muitos não fazem, né? Por quê? Porque não precisa ou... Não, porque dá trabalho mesmo. Eu acho que um dos maiores casos que eu tenho no escritório é de gente que me procura porque tem o projeto arquitetônico pronto e que o arquiteto ou o engenheiro não aprovou na prefeitura. E daí a pessoa não consegue regularizar, né? Então, e qual é a... Aí, tipo, não pode nem construir. Pode, porque muita gente acaba construindo sem alvará de construção mesmo, só vai, né? Daí tá sujeito a tomar fiscalização, multa, essas coisas. Mas qual é o ponto principal do imóvel regularizado? É a venda. E a valorização dele, né? Um imóvel sem estar regularizado, né? Sem estar regularizado, ele não é passível de financiamento bancário. Então,
É à vista, é no cash. Ou a pessoa pode perder, às vezes, até de 40% do valor do imóvel, porque daí Nossa, e tem muita gente que faz isso, pra você ter uma ideia, que compra o imóvel com 40% mais barato, né? Com preço mais baixo, porque ele não gasta 40% pra regularizar, compra porque é um negócio bom, regulariza. E aí vende, ganha ainda. Vende corretamente daí. E ganha, tipo, 30% a mais do valor do imóvel, entendeu? Então, é um dos pontos principais, né? Venda, financiamento, também situações de herança, né? De inventário, porque um imóvel sem estar regularizado, ele não tem como ser distribuída a herança, vamos falar assim, num português mais banal. Não tem como distribuir, o negócio não existe, né? É quase que isso, né? E algumas coisas ainda dá pra contornar a situação. Às vezes uma construção do vô lá, né? Aí o vô fez uma casinha de 50 metros quadrados. Então, ainda o advogado, o cartório consegue resolver a situação porque ao menos tem uma casa de 50 metros averbada, entendeu? Mas isso vai muito além, porque daí tem a minha mãe que recebeu de herança do vô, né? Aí, só que ela vai fazer com aquela casa com 50 metros quadrados, né? Tem que... E aí, na verdade, a casa tem, sei lá, 200, entendeu? Então, tem que regularizar pra ela poder vender. Porque senão ela vai ter que demolir e fazer 50 metros. É tipo isso, né? Não existe isso, né? Você tem que regularizar ou você vende dessa forma que você falou, né? E assim, tem uma questão também que nem sempre dá pra regularizar, né? Porque às vezes a pessoa constrói tanta coisa irregularmente que nenhuma lei ajuda pra que aquilo regularize, né? Aí tem que vender por debaixo dos panos, vamos dizer assim. Ou adequar a construção, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Adequam. Com certeza. É um índice bem alto de... Porque vale mais, né? Acaba sendo... Fugiu a palavra. Eu entendi o que você falou. Eu acho que quem tá ouvindo também entendeu. Valorizado. Isso, valorizado. É mais valorizado. Então, se eu tirar uma cobertura aqui, contratar um pedreiro ali, gastar, sei lá, 5 mil reais, o imóvel, ao invés de valer, sei lá, depende da situação, 100 mil reais vai valer 200 mil, 150 mil. Então, é melhor eu gastar 5 pra que ele valha. Então, isso é uma coisa que acontece bastante também, entendeu? Qual que é o maior, pepino que você pega na mente? Ou todo que é tipo? Meninas, vocês podem me salvar? Porque... Olha, o maior problema que aparece pra gente é a situação de ter só o contrato de compra e venda, sabe? A pessoa comprou meio que de gaveta e boca a boca, assim, né? Coisas muito antigas. Quer comprar? Quero. Então tá comprado. Não, apareceu essa semana, ou semana passada? Nós estamos na quinta? A gente tá na quinta. Então não, foi semana passada. Um rapaz que o terreno foi trocado por uma geladeira e uma TV. Nossa! Daí o que eu vou fazer, né? Hoje em dia tem umas TV que talvez compense, mas beleza. Minha esposa não pode nem ouvir isso. Me perdoa, amor, não vou comprar mais TV. Então é uma coisa delicada, que daí foi trocado por isso. Eles não têm documento nenhum, né? Então aí é o maior problema. Mas né? E como que vocês chegaram nesse trocou por uma geladeira e uma TV? O cara falou, tava ele documentado. Ele me procurou pra resolver através do processo dos capião. E aí, eu tenho alguns checklists, alguns questionários, algumas coisas que eu preciso, ir a fundo. Eu brinco com os clientes que, cara, eu sou a pessoa que vocês não podem mentir. Se roubou o terreno, não tem problema. Pra mim, dentro da minha sala, 4 paredes, me conta, né? Eu tenho que ir fazendo muita pergunta, porque o uso capião não é uma coisa simples como todo mundo fala. Todo mundo acha legal, fala, vou fazer uso capião, ou também conhecido como uso campeão. Uso campeão. Uso campeão. Esse é bom. Vou fazer uso capião e pronto. Mas não é bem assim, sabe? O uso capião, ele tem uma série de critérios, né? Tem uma inicial ali que você precisa cumprir no mínimo. Além da que se você não fizer o mínimo, você não consegue. Então, você vai perguntando pras pessoas, vai, né? Pra quem procura a gente. Pergunta, até você chegar ali na... Tá, como que esse terreno é teu? Minha mãe é da minha mãe. Tá, como que ele é da sua mãe, né? Aí aí o pessoal... Vai lá, pergunta pra mãe. Né? A mãe morreu. E daí... Aí ferrou. Tipo isso, né? São situações que acontecem e é muito comum, na verdade. E aí a gente vai indo nessas perguntas até a pessoa começar a também sentir segurança pra contar tudo, né? Porque 90%... 10% arquiteta, 90% psicóloga. Porque pra arrancar aqui, o cara trocou um terreno numa TV e numa geladeira. Exatamente. Então é bem delicado. Não? E assim, olha, tudo que vocês possam imaginar aparece.
Eu queria ver como que você ouviu isso sem dar risada. Não tem, eu dou risada. Fica então, sossegada. Então tá certo. Exatamente. E assim, eu sou muito, assim, descontraída, eu converso numa boa, né? Eu tento conversar com as pessoas que as pessoas tenham, né, a gente... Confiança, né? Empatia. É isso, a empatia de você entender o que tá acontecendo, sabe? E eu, às vezes, sou tão sincera que eu falo até a verdade muito abertamente, e aí a pessoa, tipo, até se assusta às vezes, né? Por que você tá sendo tão sincera? Porque eu não vou mentir pra você. Eu não vou olhar pra você e falar, ó, vai dar certo. Sendo que eu já sei que não vai dar, entendeu? Porque eu vou criar uma expectativa e uma ilusão de você de uma coisa que pode, você acha que você vai ter uma solução, mas na verdade você não vai, né? Porque hoje é uma situação que acontece muito, assim, os clientes, eles são enganados por muita gente, principalmente por advogado, né? Advogado é uma coisa que, gente, é bem delicada de lidar. Óbvio, tem muitos profissionais 100%, né? Até a minha própria assessoria jurídica, né? Tanto de um lado quanto do outro, pessoal quanto profissional, assim. Né? Que nunca, a advocacia, direito, essa área, nunca é exata, né? Tipo, você pode ter 1000 interpretações, às vezes, numa frase. Aí exatamente. Complica, né? Mas eu penso que eles precisam ser tipo, inicialmente, o princípio de todos eles deveria ser a ética, né? De não, né? O que... Bom, mais uma informação importante. Eu tenho 2 escritórios, certo? Um aqui em Curitiba, ali no Uberaba, pra ser mais específica. E o outro em Itapoá, em Santa Catarina. Estratégico esse ou não? Não, coisas da vida. Ah, é? Ah, tá. E Itapoá, a gente faz mais campanhas de tráfego pago, essas coisas, sabe? De divulgação de marketing digital do que aqui. E aí lá... Gente, vocês não têm noção do que cada coisa que me aparece, assim, ó. Lá é de dar dó, assim, do pessoal, porque as pessoas são muito mais humildes, né? E o que tem lá de advogado que engana, que vai lá, cobra 4, 5 mil reais pra fazer os capião, recebe esse dinheiro e... Evapora, some. Daí fica enrolando anos e anos e anos. Eu tenho um caso mesmo que fazem, acho que 3 semanas que eu obtive um sucesso, assim, bem massa, que a advogada enrolou ela durante 4 anos. Assim, ela é a que eu tenho mais dó, assim, sabe? Porque não é dó, desculpa a palavra, mas eu fico... Porque a advogada é uma advogada conhecida na cidade e ela sabia o caminho pra resolver o problema sem ser através do uso capião. Se eu sabia que tenho 31 anos na cara, né? Trabalho em Itapoá, sei lá, fazem 2022, nós estamos? 2022. Então já fazem 9 anos, já 8 anos. 8 anos. E ela tá lá, sei lá, há 50 anos, trabalha lá há 20, conhece a pessoa muito mais do que eu. E se ela tivesse sido um pouquinho ética, né, ética profissional, um pouquinho, ela tinha resolvido da mesma forma que eu resolvi, sabe? Né, eu não precisei... Rápido. Exatamente, não precisei cobrar da cliente um absurdo. Peguei minha boa vontade, porque 95% das coisas pra elas funcionarem é boa vontade, né? Peguei minha vontade, meu caderno, minha agenda, fui até o lugar que eu tinha que ir, sentei, conversei, expliquei. Em 30 dias a gente tinha solucionado o problema, ela não gastou nada com o capião, ela só teve que, óbvio, as custas que tem que ter normal, e conseguiu regularizar o imóvel dela, sabe? Então eu acho que tudo vai também da pessoa. Essa é uma área que eu acho que é complexa, porque é tipo dor de dente, ninguém quer ter. Você fala assim, putz, deu um problema no terreno. Porque isso só acontece quando você resolve vender, ou quando você recebe uma cartinha de alguém, tipo, numa prefeitura. A prefeitura de Curitiba tá amando fazer com drone notificações. Então, e daí quando você vai resolver, porque é um assunto que pouquíssima gente entende, né? Sim. Você fala assim, tá com problema. Usa o capião, acho que a galera entende que... Acha? Né? Tem que pegar um pedaço de pau e ir no terreno lá, esbanjar quem tá lá. Mas são todas coisas que são burocráticas, complexas, e daí, putz, deixa quieto, né? Exatamente. O pessoal fica empurrando com a barriga até... e dá trabalho, eu não vou dizer que não dá, sabe? Dá trabalho pra caramba. Tem hora, assim, que a minha cabeça ferve, eu tento... E muitas situações são tentativas também, sabe? Nem tudo vai dar certo de primeira, né? Porque são situações... Gente, sério, coisas assim cabulosas que aparecem, vocês não fazem ideia. E tem coisa que não vai ter solução, vai dar trabalho, é o que eu falo sempre pros clientes, né? Nós vamos tentar. Se vai dar certo, eu sinceramente tem coisa que eu não sei se vai dar, mas eu sei o caminho pra seguir, né? Eu sei o caminho pra tentar ao menos dar certo, né? E tem coisas até
eu já fiz, né, alguns cursos também, principalmente agora, nessa nossa nova era aí de cursos online e... Mais fácil, né? Mais fáceis, e pandemia, que deu uma revolução em tudo, né? Eu fiz alguns cursos pra ter certeza do que eu sabia, sabe? O meu marido, só pra ele confirmar. olhava... Só pra confirmar. O meu marido olhava pra mim e falava, mas por que você vai fazer? Porque eu quero ter certeza de que se eu tô no caminho certo, porque eu aprendi na marra, na fundição, e errando e aprendendo, e acertando e errando, e metendo a cara a tapa, e marcando 575 reuniões na prefeitura, indo lá, tirando dúvida, perguntando. Então eu fiz alguns cursos, né, recentes agora, ano passado, ano retrasado, esse ano, na verdade, nós estamos em 22 ainda. Eu fiz pra ter certeza do que eu sabia, assim, né? E... Por que eu tava falando isso mesmo? Calma. A gente tava falando, tipo, de forma geral, como que é um negócio muito complexo e tal. As pessoas às vezes ficam empurrando com a barriga, isso, né? Isso. E aí eu fiz esses cursos também pra ver se em algumas situações eu teria um caminho mais fácil pra percorrer, né? E eu lembrei. Teve uma caixinha de perguntas de uma das professoras, assim, que o pessoal perguntou, o que a gente faz ou quando não tem solução? Existem muitas situações que não tem solução, que a gente tenta, a gente vai, a gente faz tudo que a gente pode, mas chega lá na frente que infelizmente não tem, sabe? Às vezes a solução é a pessoa demolir. Né? Às vezes metade do sobrado. E a pessoa não quer demolir a metade do sobrado. Então é uma escolha dela, não sou eu que vou fazer, entendeu? Você tem essa opção, ou você demolir metade do sobrado, ou você continuar assim o resto da vida, né? Aí entram várias questões, obviamente, né? Eu tenho um caso que tá acontecendo que tá mais ou menos por esse caminho. O problema é que eles estão com uma multa de 42 mil reais emitida pela prefeitura. Então, se eles não resolverem, eles vão ir pra dívida ativa automaticamente entra todo o processo judicial, eles podem perder o imóvel pra prefeitura, né? Por conta de dívida. Então, são situações difíceis de serem tomadas, mas que acontecem todos os dias. Então, óbvio, nem sempre tem solução. Tem horas que a gente... E tipo, mas é bom às vezes chegar pro cliente ou pra pessoa e falar assim, ó... O teu caso tem... não é que não tem solução, né? Tem, mas é uma solução às vezes complexa e cara. Com certeza. Ou tipo, abandonar tudo. Mas chegar e falar pra ele, ó... É isso aqui. Você quer demolir? Você quer deixar quieto e deixar acumular e vai pra dívida ativa? É isso? Essas são as possibilidades. É melhor você chegar a isso do que tipo... Não... Tá tranquilo, lá na prefeitura, lá os caras, tudo hoje, brother. Não, imagina, não tem nada de brother nessa história, né? A gente pode ter as pessoas que a gente conhece lá dentro, né? Por tanto tempo trabalhando, por uma série de fatores. Mas não existe. As coisas não se resolvem assim. Jamais. Só em 1950, talvez. Antes de uma investigação forte da GAECO, em várias situações, assim. Mas hoje em dia, esquece. 100%. A gente pode tentar caminhos de marcar reunião, conversar, pra tentar, junto com quem tá lá dentro, pensar numa alternativa que resolva o problema, que é o que eu faço muito. Segunda-feira, 2h30 da tarde, eu tenho uma reunião dentro da prefeitura por conta de um caso assim, entendeu? Que, E eles ajudam, assim, tipo, a tentar achar a solução? Com certeza, sem dúvidas nenhuma. Lógico, nem sempre eles ficam felizes, né? Mas eles nunca negaram a tentar. Só tem casos que, cara, que vamos fazer? Não tem o que fazer, tem alguma entendeu? situação que, tipo, você não pode ir falar com a prefeitura porque, tipo, você vai acabar mostrando alguma coisa que eles não sabem ainda, sabe? Não, tipo... ainda mais hoje que a gente entrou em funcionamento 100% já o Curitiba, não sei se você já ouviu falar. Não faço ideia. Tá. Você sabe o que é uma guia amarela? Já ouvi falar. Tá. A gente... Eu acho que eu sei, Não tem problema, só pra gente dar mais... Bom, a guia amarela hoje se chama Consulta Informativa do Lote, que é um documento que todos os terrenos de Curitiba têm, que possui informações básicas de todas as secretarias relacionadas ao município, né? Então, finanças, fiscalização, urbanismo, SMOP, meio ambiente, blá, 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 blá. Tudo tá dentro daquele documento. É amarelo mesmo? Não, é branca. Vamos lá. Anota aí pra gente ligar pra prefeitura aí pra reclamar desse negócio. Aí, acho que nenhuma delas é amarela aí, sendo que muitas cidades chamam amarela, mas enfim. Hipocrisia, vamos nessa. Aí o que acontece? Perdi a linha de raciocínio, droga. Perdeu?
Não, você tava falando da guia amarela e tal. Isso. Então... Que as informações estão todas ali. Isso. E aí o que acontece? A prefeitura agora, esse mês passado, retrasado, eu já não sei o dia, pôs em andamento, em funcionamento, um mapa cadastral da cidade de Curitiba, que é... A cidade, ela tá 100% georreferenciada agora. Tudo que você quiser ver, quase que dá pra ver você dentro da tua casa tomando banho. Você consegue olhar agora pelo esse mapa. Negócio aí que você falou, isso, Curitiba. que é o Geo Curitiba, que é um link... É gratuito isso? É 100%, é bem legal, inclusive. Você consegue daquela ali gerar uma série de documentos que antes a gente tinha que solicitar pra prefeitura. A guia amarela, consulta informativa do lote, a gente antes tinha que entrar num link, clicar lá, digitar os dados e... Putz, dava trabalho, mas era fácil ainda, porque tem prefeitura que é arcaico, ainda a gente tem que ir até lá pra uma cópia do documento pra poder eles entregarem na nossa mão. Isso, exatamente. E aí aqui agora esse sistema, por exemplo, você clica em cima do lote, você já consegue clicar na consulta informativa, ela automaticamente já gera pra você. Papá, assim, nossa, é um sonho, Podiam ser todas assim. Essa dúvida surgiu porque, tipo, imagine, sei lá, uma pessoa roubou alguma coisa, mas daí ela vai lá falar com a polícia de algum outro assunto, mas ela não pode falar que ela roubou um negócio. Ou algum terreno que tá irregular, mas você às vezes vai falar com a prefeitura pra eles descobrirem. É que a prefeitura sabe, né? Eles sabem de tudo, basicamente. Exatamente. Eles só não têm braços pra ir atrás de tudo. Exatamente isso. Não é eu vou mexer no vespeiro, eu vou, sei lá, criar uma situação que eles possam daí criar fiscalização e tal. Não, cara. Eles sabem muito mais do que a gente imagina. Então, não tem essa situação. Não tem essa situação. Porque assim. tem, tipo, imóvel irregular, vamos dizer assim, deve ter uma porrada aí. Eu não sei se esse número mudou recentemente, mas até alguns meses atrás praticamente 80% de Curitiba é irregular. Imagina. E daí, tipo, só que essas irregularidades, elas só vão aparecer no decorrer das tipo, coisas, vai né? vender, vai trocar, vai Isso. não sei o que, ou vai fiscalizar, sei lá, alguma coisa assim. E tem gente que, sinceramente, sabe, nem sabe que tá irregular. Porque, como a gente falou no começo já, é um nome, uma situação às vezes desconhecida por muitas pessoas. Então a pessoa nem sabe pra que lado ela vai. Tem também a situação de que tem gente que o vô morreu e ficou perdido, né? Muitos imóveis tá nesse sentido de que nunca ninguém mexeu, envolve muita gente. Essa região aqui, ó, do Bigorrilho, que não, né, pra lá, Bigorrilho, centro, né, mas mais ali Batel ali, cara, são famílias muito antigas, né? Muito antigas. Então, assim, quem é o matriarca lá da família morreu e muitos herdeiros envolvidos que já foram criando coisas e que ainda são ricos e não sei o que. A galera nem mexe naquelas coisas que ficaram pra trás. Faltou uma assinaturinha ali, putz, isso mesmo. 20 anos isso pra realizar. E assim, e como dá trabalho, como custa dinheiro, várias coisas o pessoal não mexe, sabe? Larga lá. E aí mexe em casos onde são muito específicos. Eu tô regularizando um imóvel ali no Batel, que vários, né, mas um específico que, cara, tipo assim, é aquele terreno na frente do Cristal ou não? Aquele lá eu quero saber o que vai virar. Acho que todo mundo conhece aquele terreno, mas eu não sei o que é. Que já recebi 1000 pedidos de orçamento, que não, agora vai, não vai, agora vai, não vai, agora vai. É uma construção que tem lá já há muito tempo já, nem sei do que é, não sei do que se trata, não sei por que parou a construção também, mas faz uns 10 anos que tá lá. Não é. É mais pra dentro ali no bairro mesmo, que hoje até funciona um comércio. E aí o que acontece? O terreno, ele é de uma família ali da região, só que assim, ninguém tem interesse em mexer, sabe? Só que daí que aconteceu? O pessoal que tinha interesse no lote pra fazer a locação mesmo, pra fazer o comércio, porque era uma localização 100%, foram atrás, fizeram a locação através de uma imobiliária. Daí beleza. Aí começaram a fazer a obra, prefeitura apareceu, aí começa a correr pra poder resolver documentação. Pra fazer o alvará de construção, no caso, né? Daí quando vai fazer o alvará de construção, cadê a matrícula do terreno, né? Cadê o registro de imóveis? Aí tem uma transcrição imobiliária. O que é, né? Só pra você entender a grosso modo. Antes de ser um registro de imóveis ou uma matrícula, é uma transcrição.
lá no passado, quando foram criados os cartórios, o seu avô, bisavô, tataravô, ele chegava lá no cartório e falava assim pro cartorário: o meu terreno é esse, ele tem 5x5, tantos metros quadrados, e eu comprei da Josefa. O cartório ia lá e transcrevia. Troquei numa vaca. Numa cumbuca, isso. Pode ser, 1 quilo de mandioca também. E o cartório transcrevia isso, né? E aí, isso lá no passado. E daí foram vindo os documentos, né? Depois a transcrição, ela passa a ser uma matrícula a partir do momento que você prova aquela informação. E a gente tem muitos documentos ainda em Curitiba que ainda são transcrições, que são lá do passado, entendeu? E aí, meu pai que é assim. É um problema. É isso aí. Então, assim, daí nesse caso, por exemplo, é uma transcrição. Então, eles tiveram que resolver a parte de herança. Nem que fosse só daquele terreno, foi o que eles fizeram. Nomear uma pessoa que ia representar o inventário, como tudo que a gente chama de nomear o inventariante, para que esse inventariante conseguisse fazer que a transcrição virasse uma matrícula, e aí sim a gente dá sequência do processo de alvará de construção na prefeitura. Só que enquanto isso, obra continuou, obra terminou, e comércio abriu e... vida que segue. E a prefeitura que lute. Entendeu? Tá todo mundo sujeito a multa? Sim. Mas também tá todo mundo não podendo deixar de trabalhar. Porque daí também entra o lado onde as coisas demoram, onde é burocrático, onde eles pedem documento às vezes que a gente não sabe nem de onde a gente vai tirar, né? Essa semana mesmo. Ontem as meninas Daphne, olha isso aqui. Tipo, eles querem um documento da Coab, que a Coab, tipo, nunca que emite, entendeu? Aí o que eu faço? Sei lá, eu rezo, né? Porque... Você vai na Coab, você emite não. Onde que eu consigo? Sei nem o que você tá falando. Exatamente. Vai correndo atrás da informação. Não, e aí você não consegue o documento. Daí as coisas na prefeitura não andam porque eles pediram o documento e você não consegue o documento. Daí você fica naquela... Mas não chega um momento em que, tipo... Chega um momento que você fala assim... Não, mas calma, eu vou ter que provar pra prefeitura que esse documento não é necessário. Com certeza. Já aconteceu e muitas vezes. Porque senão não anda, né? Às vezes fala, pra que você quer isso? Eu preciso. É exatamente essa frase que a gente escuta. E não precisa, e eles podem... Não é que eles podem... Eles querem regularizar a cidade, né? Melhorar, resolver. Até porque isso é do interesse deles, porque a arrecadação vai mudar pra caramba. Porque beleza, o Secretaria de Finanças vai lá e faz uma contabilização e cobra de você o IPTU que ela acha que está certo, né? E daí, se você regularizar o imóvel, ela vai passar a ser cobrado corretamente. E assim, muitos dos casos, não vou te falar em porcentagens, mas mais... do que menos. O IPTU sempre vai aumentar em vez de diminuir. Entendeu? Então é do interesse deles. Aconteceu agora isso, na verdade, né? Essa semana, não foi? Que saiu a notícia de que subiu o IPTU na média 30%, um negócio assim. É isso aí. Exatamente. E aí, eles têm interesse em arrecadar mais e é do interesse de todos. Por que complica? Sabe? Ninguém tá querendo burlar a lei. Ninguém tá querendo... Mas aí que tá. Talvez... devam estar. Talvez deve ter alguém que tá, ou não sei. Eu concordo que existem situações que tem a galera que tá burlando a lei. Não discordo de 100% disso. Porque às vezes, será que não é mais isso do que o contrário? Por isso que tem que ter tanta prova, assim? Eu não tenho essa informação, mas eu vou te falar por mim, entendeu? Eu vou usar como parâmetro os meus 120 clientes em andamento do escritório hoje. Não, cara. Ninguém tá querendo burlar a lei, entendeu? Porque é tipo aquela questão de, vou acessar o celular com a digital. Mas por que não abre só direto? Porque se perder um dia, alguém vai acessar e vai transferir o dinheiro. Eu concordo que são situações, mas você tá ali diante de muitos casos, sabe? Tá ali, ó. Era bom ter um selo, né? Pra quem é confiável, né? Tipo, um verificado lá. A Daphne chega lá, não, tá aqui minha carteirinha de verificada. Nossa, é uma boa Pode ideia. confiar em mim. Mas você sabe que não é nem só pela Daphne, mas é pelo cliente, porque vou dar um exemplo esse da Coab, que foi essa semana. Cara, eles já fizeram tudo o que eles podiam. São pessoas extremamente humildes, assim, sabe? Que eu cheguei a fazer o serviço do escritório mesmo em 36 vezes pra que eles pudessem pagar, sabe? Com parcelas de R$100 por mês, sabe? Coisas assim, uns valores muito baixos, porque você chega diante da situação, você vê as pessoas, né? E, cara... Já fizemos tudo que podia. Averbamos o falecimento do pai na certidão de casamento. Já fizemos no inventariante. Já fizemos tudo. Todos os herdeiros já assinaram um documento de que estão de acordo com regularizar, porque eles precisam regularizar para eles poderem vender aquilo, para acabar com o problema.
E não dá. E aí que tá, né? Às vezes essa questão que deve ser chata. Tipo, Isso tem é muita que gente cansa. que mira lucro, venda e tal, mas tem muita gente que deve ser a maioria que é pra resolver um problema. Exatamente. E, putz, resolver esse problema você tem que ter um gasto mental e financeiro muito grande, né? Sim, olha, vários dos meus clientes, na verdade, vamos falar que 100% dos meus clientes estão ali nessa situação de regularização de imóveis pra resolver problemas, sabe? Tem aqueles que tá fazendo pra já deixar certo, sabe? Pra não criar um problema pro futuro. São raros, mas eles existem. Mas a grande maioria é porque a água bateu na bunda, recebeu uma notificação da prefeitura, ou porque tá com problema de herança, inventário, essas coisas, né? Então, assim, ninguém tá ali querendo criar mais problema, tá querendo simplificar. Então, eu acho que a prefeitura podia ter o bom senso em alguns casos, né? De tá ali, ó, projeto todo pronto, tudo adequado, obra já resolvida das coisas que precisavam ser adequadas, taxas pagas, sabe? É um documento tão ali, é por garantia? Garantia do quê, entendeu? Garantia de que, eles não estão roubando o imóvel? Cara, se todo mundo já assinou o documento, todo mundo já aprovou por documentação, que é neto, que é filho, que é parente, que é casado, que é viúva, sabe? É mais fácil, talvez, criar uma declaração ali, um documento, falar assim, não estou roubando, assinado, tal. Exatamente. Se roubar, você vai apanhar na rua. Eu fiz agora, pra esse caso, a gente fez ontem uma carta, que eu assinei como responsável, né? Tipo, como oficializei a minha assinatura ali. Nossa, uma carta igual os incas faziam. E é quase que isso, né? Mas fiz essa carta explicando a situação e pedindo a compreensão deles pra que a gente pudesse tentar resolver da melhor forma possível, porque aquele documento ele não existia pra lado nenhum. Daí porque eles estão pedindo, né, em certidão de inventariante. Daí eles conseguiram, juntaram dinheiro, pagaram o cartório, resolveram, pagaram advogado, resolveram. Então, cara, não tem o porquê, entendeu? Então é complicado. Demais. Né? E é por isso que muitos profissionais não querem fazer e muitos profissionais não fazem ou largam no meio. Se eu pudesse, eu largava vários, mas é que eu jamais faria isso. É uma questão, né? Por mais que eu passe nervoso, por mais que eu chore, por mais que eu queira atacar lá do 10º andar, por mais que eu fique indignada com a prefeitura, não só de Curitiba, com algumas coisas, mas com outras prefeituras. Cara, eu nunca abandonei um processo sem ser que ele não tenha solução, assim, sabe? Eu tenho processo no escritório ainda de 2015, que nós estamos lá, e faz uma coisa, e faz outra, e tenta por um lado, e tenta por outro. Não é o da geladeira. Não é da geladeira. Da geladeira eu não tive como aceitar. Eu não tive como aceitar, porque ele tem que fazer os capião, e aí era em em Piraquara, daí entra com os problemas de Piraquara, e aí eu acabei não aceitando. É que senão fica muito complexo também, né? Às vezes, tem situações que acabam ficando complexas fora do controle, né? Isso, e assim, não adianta. Pro cliente não adianta. Não, claro que não. E outra, eu não vou fazer uma coisa pra eu receber agora pra poder fazer daqui 2, 3, 4 anos, entendeu? Então, daqui 2, 3, 4 anos o senhor me procure de volta pra que eu possa dar continuidade na minha parte do serviço. Mas agora, infelizmente, eu não tenho o que fazer, entendeu? E esse tipo de trabalho que você executa é complicado porque ele é literalmente só pepino, né? Tipo, não vai chegar alguém assim, boa tarde, vamos resolver aqui porque eu tô querendo. Não, é pepino. Tem que ter o trabalho de... Se tiver preguiça de correr atrás de alguma informação, às vezes não, quase certo que o processo vai ficar pela metade e não vai caminhar, né? Não, o que levaria 3 meses vai levar 1 ano e lá vai cacetada. Nossa, mas muitos, Alexandre, assim, muitos que demoram. São raros os que acabam em 4, 5 meses, assim, raros mesmo. A maioria é de 1 ano pra frente, assim. Tudo por conta de burocracia. Burocracia, na verdade, não só, óbvio, né? Mas quando envolve muita gente, né? Eu tô com um caso num baralho, por exemplo, que... Lá é antigo pra caramba muito, também. E os terrenos são grandes e tal, né? Cara, pisou agora nos confrontantes. Os confrontantes não querem assinar. Por quê? Porque eles não estão afim hoje. Só por isso. Daí fica um jogo pra um lado, jogo pro outro. Daí você perde tempo, né? Você perde dias, 20, 30 dias, e aí tem muita documentação que eu já ouvi falar, enfim, que você vai pedir a documentação, eles têm 1 mês pra te entregar. Então, isso é uma coisa que, moroso pra caramba. O próprio protocolo de alvará de construção na prefeitura de Curitiba, você faz o protocolo,
eles têm até 30 dias pra poder dar o primeiro parecer. E dificilmente demora menos que 30 dias. 29, 30. O bom é que as coisas vão caminhando, vão se digitalizando. Essas mudanças que vão acontecendo é pra facilitar, né? E isso tá um sonho, assim, de verdade. A melhor coisa que fizeram de tá mais online, assim. Mas o problema é esses prazos, né? Querendo ou não. Mas também existe um lado bom, que a gente consegue centralizar melhor as coisas. E aí, então, muitos alvarás, principalmente, estão saindo mais rápido. Porque você tem 3 análises, você já sabe ali, quanto mais completo você mandar na primeira, mais fácil de aprovar, sabe? E aí você consegue também otimizar o teu tempo, assim, sabe? Mas não é... É pepino ainda. A Previdora podia fazer o feirão do resolve problema, né? Sabe aqueles que... Sim. Não, hoje, pra todo mundo, ó, é assinatura na hora. Aqui, ó. Eles fazem vários métodos pra ajudar, sabe? Criam leis específicas, criam decretos específicos para as áreas onde tem mais problemas de regularização, né? E pra tentar diminuir e conseguir... Dar andamento também, né? Isso, e incentivar as pessoas a fazerem, né? Só que... É que é muito, né? A gente fala de um volume gigantesco. A gente tava falando 80% lá. Não... Isso, e muitos casos entre o problema da construção, a prefeitura... Porque são etapas, né? Então, a gente primeiro tem que estar com o lote regularizado para depois regularizar a construção. Daí, beleza, a prefeitura, se cabe a ela resolver a construção. Então, ela tá arrumando caminhos e artifícios para a construção. Agora, o lote foge da responsabilidade da prefeitura, né? Entra cartório. De modo geral, entra o cartório. E aí, então, muitos imóveis não conseguem ser regularizados porque antes de ir para construção prefeitura, a gente tem que passar por cartório. Aí a pessoa só tem contrato de compra e venda, a pessoa só tem escritura pública, a pessoa não tem nada. E aí você camela antes de chegar na prefeitura, sabe? Então é todo... É uma vitória chegar na prefeitura. Nossa, já, em então. Cada documento final lá, Jesus, gente, é um foguete. Porque tem uns, assim, que eu brinco que tem uns que eu falo que eu vou dar uma festa na hora que sair. Porque... É complexo. É complexo demais, E assim. em relação a, tipo, legislação de Curitiba e Itapoá, por exemplo, não é muito diferente uma coisa da outra pra correr atrás de informações, regularizar as coisas e tal? É que existe uma lei federal que... Ah, é federal, então. Não, pera lá. Todas as leis, elas partem de uma lei federal, certo? Então, elas têm uma base. E aí, dificilmente elas são meio que fora dessa lei federal. Oposto. Elas seguem uma linha de raciocínio, sabe? Então, isso que é importante. O que acontece é que, por exemplo, Curitiba é 100% desenvolvido nesse quesito. Itapoá não, né? Então, Itapoá acaba tendo tem muita deficiência na parte de legislação mesmo, né? Vou dar um exemplo bem simples. Aqui em Curitiba, a última lei de regularização quanto a esses detalhes, assim, pra melhorar e ajudar a resolver é de 2020. A de Itapoá é de 2001. Já passaram 21 anos. Não adianta, entendeu? E é engraçado que é baseado em informações que a gente não sabe de onde, porque nem Google Earth de 2001 lá de Itapoá tem, sabe? Então, por que 2001? Porque sim. Porque eu quis. Porque eu quis. E daí, porque às vezes quando você mexe com legislação, tem coisas que, tipo, é muito particular daquela região, né? Sei lá, provavelmente as situações são parecidas nas regiões. Tipo, Itapoá deve ter muito de uma coisa, em Curitiba mais de outra coisa, sei lá. O que acho que de modo geral Itapoá tem muito mais problema de terreno do que Curitiba. Muito mais, porque, né... no desenvolvimento da cidade diferente, né? Então, os cartórios... Primeiro era Joinville, depois Garuva, depois São Francisco do Sul e não sei o que cuidava do município de Itapoá. Então, recente que Itapoá é um município que tem o seu próprio cartório. Então, ainda muitas matrículas a gente tem que transferir de um lugar para o outro para conseguir dar sequência. Muitos lotes e loteamentos que foram ocupados, né? E não foram regulamentados e regularizados. Então, muito problema com terreno, Itapoá. E... de modo geral, é mais fácil de resolver também. Ah, é? Não que é fácil, mas é que a cidade é menor, então você consegue ter uma comunicação melhor com as pessoas.
tipo, quando tem um problema, esse caso que eu contei agora há pouco da advogada que enrolou a cliente e tal, eles são vivos ainda, sabe? Tipo, os proprietários que fizeram o loteamento e tal. Então, foi conversar com o advogado. Bater lá, opa, literalmente, foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu bati lá na porta deles e falei, viu, dá pra gente conversar? Tá vendo esse pau aqui do meu lado? Falei, vamos conversar, eu tô com um caso assim e tal. Vamos. Daí, ó, Daphne, então o nosso advogado vai entrar em contato com você e foi exatamente o que eles fizeram. O advogado deles entrou em contato comigo, a gente sentou numa reunião, todo mundo pôs os pontos dos is, todo mundo resolveu, fez contrato de compra e venda, fez escritura pública, registrou no cartório e resolvido o problema. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Eles recebendo o que eles tinham que receber, porque faltava pagamento, e ela com o documento do imóvel dela pra sempre. Entendeu? Então, lá existem muitas pessoas vivas. Se já faleceu, tipo, os matriarcas, os herdeiros ainda atuam. Então, isso acaba facilitando bastante, assim, nessa parte. Apesar de ser mais problemático, é mais fácil a solução. E parte de cartório é lei federal, né? Não tem lei municipal, é lei federal sempre. Aí então, não muda problema. De lugar nenhum. Não muda de nada pra lugar nenhum. É tudo igual. Todos tramitam e fazem o processo da mesma forma. Porque, tipo, é diferente às vezes você ir, por exemplo, em Curitiba, por exemplo, porque Curitiba já tá mais envolvida, que nem se falou, então já é uma cidade grande, e ir pra uma cidade menor, talvez, com acesso limitado à informação, ou ir pra uma super mega cidade, tipo São Paulo, sei lá, deve ser mega complexo também de resolver problemas. Mais ou menos, sabia? Porque, por exemplo, daí conforme também vai aumentando a complexidade, aumenta o desenvolvimento deles, né? São Paulo, por exemplo, é que eu também tenho processos lá, porque querendo ou não, hoje eu acabo atuando em muitos lugares, principalmente porque o pessoal acaba me conhecendo pelo Instagram. Então, eu acabo tendo situações pra ser resolvidas, se não especificamente parcerias, né? Tem até pra você ter uma ideia, situações que eu tô resolvendo lá na Amazônia, em Manaus. Então, hoje, eu não vou te dizer que Brasil inteiro ainda, né? Que eu tenho em todas as cidades, mas eu tenho já em várias. E aí, o que acontece? Com São Paulo, por exemplo, eles têm uma lei de anistia. Bom, vamos lá. Lei de anistia é lei de regularização. As leis de regularização, elas são chamadas de anistia, que é um braço aí das leis municipais quanto à obra. E São Paulo é muito forte, porque é muito coisa irregular. Então, o mercado dessas regularizações, eles criaram todo um sistema específico pra isso. Se eles fossem amarrar, vixe, não andava nada. É isso aí, exatamente. E o que acontece só pra os municípios menores, realmente, que acabam se tendo problema, porque tem muita irregularidade, né? O que acontece? Ou as pessoas não fazem nada, ou aí você precisa pegar do município mais próximo a legislação vigente, ou da capital, e aí vai... E você acha que Curitiba tá caminhando pra um São Paulo, assim, tipo, em relação a facilitar a regularização das coisas, ou não? Ou do jeito diferente, talvez. Eu acho que do jeito diferente, um pouco mais organizado, assim, sabe? Porque em São Paulo, assim, não entendendo nada, mas como é muito grande, às vezes chega num volume tão absurdo que fala assim, não, calma, a partir disso aqui vai ser tudo assim, ó, passa um risco, assim, ó, vai ser tudo ok, tá tudo ok, disso aqui tá tudo ok. Não, eles não vão fazer isso nunca. Pra não entrar em colapso, no meu ponto de vista, porque as pessoas me perguntam uma pergunta que a gente escuta muito: por que eu tenho que ter grama numa casa? Por que eu tenho que ter uma pedrinha numa casa? Mas tem isso? As perguntas ou ter? Ou ter que ter? Os dois. Assim, eu faria essa pergunta. Eu não sabia que tinha que ter grama. Tem. Vamos dar um exemplo aqui de vocês, bem simples. A casa aqui, né, ela tem ali o recuo bem fácil. Cancela a demolição do jardim. Não, tô brincando, não vai ter. Ela tem o recuo ali de 5 metros e tem a grama plantada ali. Isso, o porquê... perguntas, por que do recuo? Por que da grama? Né? Ou da área permeável, mais chamada, vamos falar assim. Tem um porquê. Você já parou pra pensar se tudo fosse piso e todas as casas fossem, tipo, construídas bem no alinhamento da rua, a gente tivesse um problema de chuva que tivemos aí recentemente, nesses últimos meses, de tanto volume de chuva e tudo mais, Alagamento, né? Que é o que acontece muito em São Paulo, Zona Leste. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, graças a Deus, na Zona Leste. E Zona Leste é um problema, assim, absurdo com relação ao alagamento. Por quê? Eles não têm isso. As casas são ali, ó, na rua. Você encosta no carro das pessoas enquanto você tá andando na rua, né? Então, essa situação acaba entrando em colapso de ter problemas com os alagamentos. Então, o recuo existe para ter uma permeabilidade e porque numa eventual emergência a prefeitura, o município precise alargar a rua para alguma coisa, ela tem uma margem de erro aí, né? Um espaço que pode ser tomado, que é o recuo,
Nossa. Pra fazer algum tipo de construção ou algum tipo de coisa que possa servir de infraestrutura do município. Então existe pra isso. Por isso que a parte de recuo, principalmente, é uma das coisas que pode o céu desabar, mas... Que é o que mais a galera confere. É o que mais eles pegam. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Acontece de algumas regiões, acontece que eles têm uma coisa um pouco mais de flexibilidade, que deixa por uma cobertura, mas pra você pôr aquela cobertura, você assina um termo de conduta dizendo que se acontecer alguma coisa, você tira aquela cobertura sem discutir com ninguém. Você tira e fica quieto, né? Você pode deixar ali, regularizado, regularmente, mas se precisar, você tira. Então, assim, tem porquê pra tudo, sabe? Não é, eu tava afim, né? Então, muita coisa... Então, é uma das perguntas que eu mais recebo dos clientes. Pra que eu tenho que deixar essa grama aqui? Não posso depor piso em tudo que é mais fácil pra eu limpar? Cara, poder você pode, porque eu não posso te obrigar a nada. Mas tem um motivo. Mas a multa pode vir. E assim... Esse é um tipo de regularização que, tipo, por exemplo, aqui o imóvel é alugado, mas imagina que a gente resolve jogar um pouco mais pra frente ali na rua. Beleza, se não passar nenhum agente da prefeitura, a obra pode ser concluída, talvez, mas visto primeiro, vem cartinha. Com certeza. E resolve. E aí, exatamente. E nunca é multa de cara, né? É uma coisa importante que as pessoas sempre me perguntam. Nunca é multa de cara. A prefeitura te avisa, notifica. Ô, filho, você fez o troço ali que não podia. Você tem 5 dias... Daphne. Aqui o telefone da Daphne. Você tem 5 dias, 10 dias e 30 dias pra resolver. 60 às vezes, depende da situação. Resolva. Se você não resolver nesse prazo, vem a cartinha de novo. Ô, meu bem, por que não resolveu? Daí tá aqui, ó, tua multinha de tantos reais. Aí, se você não resolve, multa dobra. E aí vai, dobra dessa, vai dobrando, entendeu? Ela vem tipo 600, 1.200, 2.400, Até comprar um biarticulado. Até 42 mil reais, por exemplo. Que é o teto. Não o teto, mas existe, né? Tem alguns casos. Tá, porque senão eu já ia falar, pessoal, guarda 42 mil que daí tá sossegado, né? No último caso, paga. Não, mas tem que regularizar ainda, Exatamente. Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Pagar multa não significa que o teu imóvel está regularizado, muito porque pelo esse negócio contrário. de recuo é louco, que eu tô imaginando aqui uma casa, beleza. Que eu imaginei aqui, né? Faz uma coberturinha, vai demolir, beleza. E agora um prédio de 15 andares? Não que Vão serrar ele, não tem como. O que eu te digo que isso já é bem mais difícil de existir, assim, sabe? Os prédios, principalmente... Uma coisa muito antiga, assim. Muito antiga. Eu tenho alguns casos ali no centro, né? Isso que eu imaginei, no centro. Às vezes um negócio muito antigo que a fachada é a rua, sei lá. Que existe. Tibagi, ali eu tenho um prédio na Tibagi que eu tô regularizando, um na Monsenhor Celso, um na Dr. Fraive ali, que tipo... Mentira, Dr. Muricy. Que é na fachada ali, assim. Tipo, só que o que acontece? Existem as legislações específicas dessas regiões, principalmente porque é a região central de Curitiba, né? Dela tem alguns critérios, que o recuo é 0. Pode ver, na 15 de novembro não existe recuo. Todas as lojas estão ali na calçada. Então, lógico, o que acontece? Por que essas leis são criadas? Porque a cidade, normalmente, ela se cria e se inicia a partir de um local e ali começou sem regras. Então, para que se tenha regras, o que vai vindo depois vai tendo as regras cada vez mais restritas, vamos falar assim, né? Tanto que a gente tem um centro super bem adensado e aí a gente vai vindo pra toda a região do entorno que vai diminuindo. Se você olhar o mapa de Curitiba, você vê. Aí, lógico, não tinha como cancelar prédio pelo resto do município. Então, aí eles criaram as vias estruturais, né? Avenida Paraná, 7 de Setembro, República Argentina, essas estruturais que a gente chama, que é onde são locais que podem ter os prédios super altos. Então, tem toda uma... Tem toda a documentação, foi tudo conversado. Tem toda uma logística, tem tudo certo. Então, nesses casos, onde, por exemplo, há um prédio de 4, 5 andares, tem ali o da Monsenhor, ele tem 12 andares. Não tem, eles não vão ter que quebrar nada, entendeu? Eles só precisam regulamentar tudo. Não tem projeto, daí faz projeto, aprova projeto, deixa tudo em ordem. No caso ali, eles vão ter que, os 3 vão ter que fazer contenção de cheias, porque não existe nenhum tipo de grama no piso, então aí tem que fazer uma caixa enterrada pra conter a água da chuva e tal, que tem onde ser feita, e aí você vai achando soluções pra deixar tudo resolvido, sabe? É tudo resolvível, nesses casos aí, tudo resolvível. Difíceis são os casos que são impossíveis ou não? Bem difíceis. Eu ia falar isso agora. Eu tenho um lema dentro do escritório, né? Com relação a essas situações. É muito, muito raro não ter solução. A única coisa é que às vezes a solução não é a que você quer. E tem caso que, tipo, vamos supor, a prefeitura errou e permitiu alguma coisa que não deveria ser permitido, mas ela permitiu.
E daí agora tá irregular. Acontece, com certeza. Uhum. Tipo, mas você assinou, sabe? Eles não admitem isso, né? Ah, é? Tipo, saiu um alvará, mas na verdade não deveria ter saído. Aconteceu, né? Eles estão, acho que, não sei se eu posso falar assim, vou falar, foda. Vocês podem falar, mas se não falar, a gente sai preso daqui. Eu não vou não sei exatamente te explicar isso a fundo. Acho que também é melhor não entrar em detalhes. Mas nós temos um problema do colégio marista ali de Santa Felicidade, né? Que, não tô ligado. Não, é um problema. É um problema, em resumo. É um problema e é um problema bem sério, inclusive, que, tipo, ele apareceu num lugar que, tipo, não tinha cabimento nenhum, assim, ele estar, né? Então, são várias coisas que acabam acontecendo. Entendi. E, tipo, porque quando a prefeitura erra, vamos dizer assim, a gente não é inimigo da prefeitura, né? Só pra deixar claro. São situações que acontecem, né? 100%, que tá todo mundo sujeito. Assim como eles erram, eu também erro. Eu tô com um caso do escritório que eu errei. Eu tava falando isso agora, contando ali num grupo que fizeram um grupo de um dos cursos ali comigo, ali pra me tirar dúvida comigo, pra me ajudar, pra eu ajudar a resolver umas coisas e tal. E eu tava contando agora pra eles, gente, eu também erro. Uhul. Mandei demolir uma casa e nem precisava, né? Não, eu só não vi que o terreno era... Na verdade, assim, eu brinquei que eu preciso ter certeza do que eu tô falando, mas... Por isso que tem os checklists, né? O lote mínimo do imóvel é 180 metros quadrados. E eu vi na consulta informativa do lote que o lote tinha 360. Então a moça queria dividir em 2. Como o mínimo era 180, 360 divididos por 2 é 180. Então eu olhei pra ela e falei, não, beleza, porque os 360 divididos por 2, 180 a gente consegue subdividir, né? Fazer o desdobro que a gente chama. Daí, a hora que foi fazer o levantamento topográfico, o terreno, na verdade, tem 208 metros. Nossa! E daí, quando você divide por 2, dá 104. Deu ruim. E daí, o que eu vou fazer agora? Né, eu errei. Faz um sobrado. Tá construído, tem 2 casas. Eles têm já 2 casas no terreno, por isso que eles querem subdividir, porque a subdivisão é muito mais fácil de fazer um condomínio, porque tem solução, entendeu? Por exemplo, nesse caso, poderia fazer uma subdivisão através de condomínio. A gente regulariza as construções, faz o alvará de construção, faz o habite-se, faz a parte de cartório e divide o condomínio dizendo que existe a unidade 1 e a unidade 2. E todo mundo feliz, todo mundo pode vender e seguir o barco. Certo. 100% regulariza. Só que a subdivisão é muito mais fácil, muito, muito mais fácil, entendeu? Ela é muito menos burocrática. Só que nesse caso, como eu digo, né? Por isso eu falo, preciso ter certeza se eu errei ou não, porque eu preciso confirmar sobre o tamanho do lote na guia informativa, porque é recente que eles mudaram todas as guias, né? Eles atualizaram com a legislação nova e tal. E nessa, existem muitas guias que estão com erro, né? Muitas mesmo, porque como eu faço isso todo dia, a gente já teve vários casos que a gente foi digitar lá, digita a indicação do lote, aparece uma informação e na verdade é outra, tipo, não faz sentido. Aí você manda um e-mail pra eles dizendo que a informação tá errada e eles vão lá e atualizam a guia e resolvem o problema, né? Também não é difícil de resolver, mas acontece, entendeu? Eles erram também, entendeu? Então cara, cada um do seu lado, é isso aí, se ajudando, né? Porque o bom é ter a informação correta do jeito certo. E o princípio de todo esse é todo mundo ter um imóvel regular. É bom pra mim que vou ter serviço, bom pro cliente que vai ter o problema resolvido e bom pra prefeitura que arrecada mais IPTU. Ninguém perde nessa história. E o morador, por mais que não goste, às vezes tem que pagar isso, mas nessa que nem você falou, compra e venda, valorização, isso é um ganho. Total. Né? Valoriza a região, valoriza que tá implantado o imóvel, né? Uma série de coisas. E tem alguma coisa que você consegue dizer assim que, tipo, é o mais fácil de resolver? Ou o mais, tipo, bobo, vamos dizer assim? O desdobro, né? A divisão de lotes é o mais fácil de todos. Sem dúvidas nenhuma. Que é tipo mandar um zap pro cara e falar, racha no meio esse negócio aí, tá certo. Quase que isso. O desdobro é um dos serviços mais simples que tem. O projeto é simples, o processo do cartório é simples pra você individualizar e tal. Só é raro. E Itapoá não é. E Itapoá a gente faz muito porque o pessoal divide pra poder construir as casinhas pra vender ou pra alugar e tal. Então, porque lá o sublote mínimo é 180, né?
125, desculpa. Então é 125. Então acaba facilitando um pouco a vida. Mas é uma das coisas mais fáceis que tem de fazer. Entendi. E tipo, essa questão que você falou de, por exemplo, metragem errada, coisa assim, porque no IPTU, às vezes você vai ver lá, veio... Não, eles estão cobrando sobre 1.000 metros quadrados, eu moro em 50. Isso acontece. Muito. E isso é fácil de resolver também. Mais ou menos. Mais ou menos. São José tá com esse problema. Esse ano, São José dos Pinhais, ele teve um rebuliço por conta disso. Tanto que acabou de entrar em vigor em São José uma lei... Colocaram alguém com descalculia lá pra fazer digitar os números lá. Na verdade, eles colocaram tudo sem muito papas na língua. Por exemplo, você tem uma coberturazinha de teleternite que você põe o carro embaixo, eles colocaram lá pra cobrar IPTU, entendeu? Mas não tem que cobrar? Não, então, depende do ponto de vista, não. Aí começa a parte complexa. Começa a parte complexa, porque tem áreas computáveis e áreas... Pra cobrar, eles são bons, né, Fer? Depois você coloca aquela figurinha lá. É exatamente isso. Porque tem o lado... Tem a questão de áreas computáveis e não computáveis. Então, a área até tantos metros quadrados é não computável. Alguns determinados usos do imóvel é não computável. E, consequentemente, isso você não paga, entendeu? Então, eles saíram, medindo a casinha do cachorro. Meu Deus, eles pegaram por drone, né? Pegaram por drone e meteram louco. Daí, meu Deus, no começo do ano ali em São José, aquela prefeitura era uma loucura. Daí, tanto que eles pegaram e correram com o tempo aí. Tipo a arrecadação de Dubai, assim. Tipo isso. Não, você tinha que ver, você ficava lá, você ia na prefeitura, tinha filas e filas no IPTU, o nego contando caso específico, Nossa, eu tô construindo ainda lá um barraco, eles estão cobrando IPTU. Coloquei um banheiro químico lá. É quase que isso. A casinha do cachorro, sabe? Então, assim, eles estão errados? Não. Porque força as pessoas a fazerem obras regulares, com alvará de construção, eles arrecadam com alvará, depois arrecadam com o IPTU certo e junta dinheiro pro município. O município consegue fazer melhorias, asfaltar onde não tem, fazer sistema de esgoto onde não tem, enfim, né? Então tem como a gente resolver. Tem um porquê de tudo isso. Mas foi meio que assustou todo mundo, assim, sabe? Daí eles agora... alguns dias atrás, colocaram em vigor uma lei de regularização, que é um incentivo, lá eles chamaram de ARI, que é um incentivo a você manter o seu imóvel regular, né? Regularize seu imóvel. Daí eles criaram um panfletinho, colocaram outdoor na cidade, várias coisas para incentivar as pessoas para não acontecer o que aconteceu no começo desse ano, né? Porque daí também todo mundo brigou lá no começo do ano, mas com certeza muita gente não fez nada durante o ano inteiro. Agora vai vir o IPTU de novo, daí vai começar a gritar de novo, né? Então acabou que eles fizeram isso, sabe? Entendi. É o teu ou é o meu? É o meu. Deixa eu desligar o alarme, só porque eu tenho uns alarmes durante o dia pra poder me... Foco. Entendi. Produtividade. Então, tô com um agora. Então, de modo geral, assim, tudo tem um porquê, assim, né? Porque essa questão de, eu lembro que o meu sogro falou, mas eu construí só coloquei, foi exatamente isso que você falou, 4 pilarzinhos assim, e uma telha. E uma telha, e cobraram, sabe? Daí, pau! É complexo essa questão, né? De o que cobrar, o que não cobrar. Claro que é. Por isso que eu incentivo a questão de ter o imóvel regular, porque deve estar pagando por IPTU certo, né? Porque... Não que não consiga, mas você conseguir o teu dinheiro de volta pro IPTU que você pagou a mais é muito difícil. Agora, você pagar retroativo é muito fácil, né? Porque eles cobram também. Nessas situações de regularização, em alguns casos, para ter que não pagar o imposto da prefeitura, que é o ISS, a gente precisa fazer a confissão de dívida do IPTU. Então, você tem que pagar IPTU retroativo para depois você conseguir isentar o ISS. Então, assim... Você paga, você vai pagando, sabe? Então, o contrário disso é muito difícil, mas, né? Mas acontece. Acontece. Mas então, foi muito bom ter conversado com você. O papo foi, assim... um pouco esclarecedor. E técnico, né? Muito técnico. Eu aprendi um pouco sobre guias amarelas, eu aprendi um pouco sobre alguma outra coisa que eu já esqueci mas quando eu for assistir de novo eu vou lembrar. Mas muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada a você pela oportunidade, que é isso. É isso aí. Então, pessoal, Obrigada. Quem ficou com a gente até o final, eu agradeço.
Quem quiser tirar mais dúvidas, o Instagram da Daphne é cheio de coisa lá que vocês com certeza vão conseguir aproveitar bastante, porque se depender de mim, eu não entendo absolutamente nada de obras, eu vou procurar a Daphne. E a gente fica por aqui. Até a próxima.